Fala, aprovados! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como estudar para a segunda fase em seu concurso público. Já sabe, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhuma dica ou conteúdo exclusivo. Dá uma olhada no nosso site www.vouseraprovado.com e segue a gente no Instagram, @deltathiagopaixão. Antes de falar sobre como estudar para a segunda fase no concurso público, eu gostaria de conversar primeiro sobre o que é uma segunda fase de concurso. Alguns concursos, a depender do nível, exigem uma fase posterior à prova objetiva. Por exemplo, alguns concursos para analista, técnico, o concurso para a Polícia Federal mesmo, de agente da PCDF, exige uma peça, uma redação, e isso pode ser encarado como segunda fase. Alguns outros concursos, além da redação, é exigido também algumas perguntas. Já em concursos com grau de dificuldade maior, exemplo, magistratura, delegado de polícia, defensoria pública, exige uma peça prática e questões discursivas acerca de todo o conteúdo do edital. Então imagine seu problema. Além de você estudar para a prova objetiva, você também vai ter que estudar para uma fase discursiva que pode exigir uma redação, uma peça prática, além de questões sobre todo o conteúdo que foi abordado no edital. Só que tem um porém. Diferente da prova objetiva, onde você vai ter que assimilar vários conteúdos e lidar com vários temas, na prova discursiva, o examinador costuma exigir muito mais a sua capacidade de raciocínio. Por exemplo, você já sabe o conteúdo. Se você passou na prova objetiva, você já sabe o conteúdo. E na prova discursiva você vai ter que aprender a utilizar este conteúdo. Algumas provas discursivas são feitas no mesmo dia. Tem concurso para delegado que você tem a prova discursiva no mesmo dia à tarde que a prova objetiva. Outras são feitas em dias separados. Também tem concurso para delegado, concurso para defensoria, concurso para Ministério Público, que as provas discursivas são feitas em dias separados da prova objetiva, como uma fase realmente posterior, com um intervalo de meses após a fase objetiva, inclusive podendo ser mais de um dia para a prova discursiva. E agora eu vou tratar de dicas específicas para a sua prova discursiva. A primeira dica que você tem que saber para a sua segunda fase é revisar. Como eu falei para vocês, se você já foi para a segunda fase, isso significa que você tem conteúdo, você tem gabarito suficiente para ter vencido a prova objetiva. Então, você sabe o assunto. Você precisa agora usar a sua capacidade, o seu conhecimento acerca desse assunto para raciocinar na prova discursiva. Isso vai vir com muita revisão. Então, revise o seu material, revise a jurisprudência, a sua doutrina, as suas anotações, nos temas principalmente aqueles mais importantes que vocês não têm tanto domínio. Também procurem nos códigos as principais leis, faça uma leitura delas. Faça também uma leitura das súmulas, dos informativos de jurisprudência, e crie um material que você consiga analisar todo ele de uma forma racional. A segunda dica que eu tenho para vocês é treinar a fazer peças. Quem tiver uma prova discursiva, uma prova de segunda fase que envolva peça prática, redação, sentença, qualquer tipo de peça que você tem que fazer, você tem que treinar a elaboração de peças. Faça o máximo de peças que você puder. De preferência, coloque, além do seu ritmo de estudo, se a prova for comum com a primeira fase, coloque uma peça discursiva por semana para ser feito na sua meta de estudos. O mais importante é você treinar as peças. Você tem que estar preparado, conhecer o organograma da peça, a sua estrutura, como ela funciona, como ela serve. Então, treine as peças antes da sua prova discursiva. A terceira dica já é no mesmo sentido. Assim como você deve treinar as peças, você também deve treinar as questões da prova discursiva. Faça questões em casa, faça questões abertas em casa. Optem por material que possuam correção sistematizada, que te mostrem. Existem livros, existem materiais, existem cursos que trazem a questão discursiva e trazem o gabarito. Treine o máximo de questões que você puder, porque a resolução de questões, seja ela objetiva ou discursiva, vai te ajudar na sua preparação para a prova. A quarta dica já é sobre o dia da prova. Você deve comprar um vadimécum bom e atualizado,
que contenha o máximo de leis possíveis. Não inovem. Não vão para a prova com o seu vade-mecum diário de estudos que já está lá anotado, porque vocês não vão conseguir usar. Compre um vade-mecum novo e atualizado. E veja seu vade-mecum, veja a editora, para saber se ele possui o máximo de conteúdo de leis possíveis. Eu já estive em provas de que vade-mecums, alguns tipos de vade-mecums, não possuíam a legislação que era cobrada. Então, cuidado com isso. A nossa quinta dica também é sobre o dia da prova. Na hora da prova, como você vai estar com o vade-mecum na mão, use e abuse da lei. Cite os artigos. Você não precisa transcrever o artigo, mas cite. Se você vê que um artigo se encaixa na sua peça, na sua questão, cite ele. Cite ele de maneira contundente, sem medo de errar. Porque quanto mais remissão à legislação você fizer, maior a sua probabilidade de acertar. E nossa sexta dica tem tudo a ver com a lei. E posso estar fazendo uma redundância a falar sobre ela, até mesmo porque eu já falei sobre a leitura da lei numa dica anterior, mas é muito importante que você conheça o conteúdo, porque de nada adianta você ter um vade-mecum novo, você querer colocar todos os artigos na sua questão, se você não conhece a lei com que você trabalha. Então, leia a lei. É muito importante você ter uma familiaridade com ela. Redundante, mas eu preciso ressaltar esse ponto. Leia a lei. E a sétima dica, para finalizar, quando eu devo começar a estudar para a prova discursiva? Vamos botar um exemplo. Concurso com a prova discursiva em data diferente da prova objetiva. Um concurso para promotoria ou defensoria pública. Ou mesmo concurso da PC Paraná, que teve agora em outubro. Não adianta nada você, estudando para a prova objetiva, já querer pensar muito na prova discursiva, na segunda fase. Por quê? Porque antes de você chegar na segunda fase, você primeiro precisa passar pela primeira fase. Então, se concentre na fase com a qual você está trabalhando nesse momento. Foco na primeira fase. Porém, não quer dizer que você também tem que ser totalmente irresponsável com a prova discursiva. Então, o que fazer? Quanto às questões, você pode treinar uma questão por semana, 2 questões por semana, colocar na sua rotina de treino. Até porque o conteúdo da questão discursiva vai ser o mesmo conteúdo da prova objetiva. A diferença vai ser a sua capacidade de analisar e responder a questão, que na questão discursiva vai envolver muito mais raciocínio e a capacidade sua de usar esse conhecimento. A peça pode seguir nesse mesmo padrão. Você pode fazer uma peça por semana, uma peça a cada 15 dias. Mas, de novo, não se preocupe muito com a prova discursiva, com a segunda fase, enquanto ainda você está fazendo a objetiva. Mesmo porque, depois da prova objetiva, existe um intervalo de tempo até a discursiva, em regra. E neste intervalo de tempo, você pode dar todo o gás necessário para conseguir sua aprovação na segunda fase. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das dicas. Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Dá uma olhada no nosso site www.voseraprovado.com e segue a gente no Instagram, @deltatiagopaixão.